Olá, meninos. E aí? Animados para a gente continuar nossa aula? Então, vamos terminar de ver sobre as degenerações. Antes de começar, então, tem uma pergunta para os senhores. Imagina a seguinte situação. Um paciente alcoolista apresenta hepatomegalia. O que é hepatomegalia? Aumento do fígado. Então, aumenta o fígado com acúmulo de gordura no fígado, que a gente chama de esteatose. Como é que vocês explicam o fato do álcool levar a esse acúmulo de gordura na célula? E aí? Para isso, a gente vai ter que entender sobre a degeneração gordurosa hoje, ok? Então, no final da aula, espero que os senhores me respondam isso. Então, no primeiro vídeo aula, nós vimos os tipos de degeneração. Falei que existe a hidrópica, gordurosa, proteica e a de carboidrato, que chamamos de glicogenose. Nós vimos naquela videoaula sobre os mecanismos da degeneração hidrópica. Hoje nós vamos ver essas três: degeneração gordurosa, proteica e as glicogenoses. Bora lá? Bem, o que é a esteatose, então? É acúmulo de gordura dentro da célula. E envolve, então, um distúrbio no metabolismo de lipídios, sendo que o lipídio mais afetado, né, é o triglicerídeo, que é o que é formado de glicerol mais 3 ácidos graxos. É o que a gente acumula dentro das células adiposas, é o toicin, ok? Quem participa muito do metabolismo de lipídio é o fígado, o coração, então eles são os órgãos mais afetados. Claro que tecido adiposo normalmente armazena isso, beleza? Então vamos ver as causas dessa esteatose. Nós temos 4 principais causas da degeneração gordurosa que a gente tem que aprender. Primeira causa é o aporte excessivo, né, de ácidos graxos para o fígado, ou seja, chegar de muito ácido graxo no fígado e aí ele não dá conta de metabolizar e vai acumular. Outro é a diminuição do processo de beta-oxidação dos ácidos graxos. Beta-oxidação é um processo de degradação, que a mitocôndria vai utilizar o ácido graxo para gerar ATP. Se diminuir isso, a mitocôndria, por exemplo, não trabalha, vai acumular lipídio no fígado, por exemplo. Outro processo é a produção excessiva de triglicerídeos. E um outro mecanismo é a falha na formação da lipoproteínas, que envolve as HDLs, LDLs, ok? Então, nós vamos ver cada uma dessas causas. Então, vamos lá. Bem, para antes de ver as alterações, a gente tem que aprender a lembrar, né, da bioquímica. A gente tem que lembrar como é que forma o metabolismo dos lipídios. Os senhores lembram que da alimentação, né, a gente come e vem a gordura aqui. Lá é absorvido no intestino e forma os quilomicrons, ok? Esses quilomicrons vão trazer a gordura, essa gordura vai entrar na minha célula, né? Os triglicéridos aqui, vai ser consumido pelas mitocôndrias, num processo chamado beta-oxidação, onde os triglicéridos são quebrados, liberando acetilcoenzima A e corpos cetônicos, e ATP. Ou esses triglicéridos entram numa célula hepática, por exemplo, e ele é acoplado junto a colesterol e fosfolipídios e proteína vão formar as lipoproteínas, que vão transportar isso na nossa circulação, vai mandar para o músculo, por exemplo, coração e assim por diante. Então, uma lipoproteína, a gente tem os quilomicros, os HDLs, LDLs, e a lipoproteína, então, é uma mistura de uma proteína, apoproteína, com fosfolipídios, colesterol e triglicéridos. Então, existem 4 componentes de uma lipoproteína: a proteína, o colesterol, o triglicéridos e fosfolipídio. Então, quando eu falo colesterol HDL, colesterol LDL, eu não estou falando só de colesterol. Eu estou falando de 4 moléculas ali, né, unidas, onde a proteína que transporta aquilo tudo é chamada de apoproteína. E eu pergunto para os senhores, qual que é a diferença, né, entre HDL, LDL, VLDL, IDL e quilomicros? Os senhores sabem me falar? Bem, quem é maior, né? E quem é menor? Muitas vezes a gente pensa que o HDL, que é high density, né,
é a maior molécula, olha aqui, ele é o menorzinho. O maior são os quilomicrons. Então, o tamanho das lipoproteínas é inversamente proporcional à densidade das mesas. Então, ela é alta densidade porque ela tem a proteína ApoA, mas ela tem pouco triglicérides, por exemplo, ok? Quilomicro, então, é a maior molécula, ela é formada pelo intestino, então a gente absorve a gordura da alimentação e o intestino, a célula intestinal produz quilomicro, que entra na circulação linfática e vai cair na corrente sanguínea quando a linfa é lançada lá no ducto torácico. Aí toda a linfa, ela é despejada depois no sangue venoso, ok? E esse quilomicro, então, tem muito triglicérides, né? E isso aqui é absorvido, então, pelos tecidos, né? O triglicérides vai sendo doado para os músculos, por exemplo, para as células periféricas, e vai ser absorvido lá pelo fígado. E o fígado vai produzir essa molécula aqui, ó, VLDL. Esse VLDL sai, então, com triglicéridos, colesterol, e à medida que o VLDL vai passando e vai deixando o ácido graxo, né, o triglicérido lá para os tecidos, na circulação por onde ele passa, ele vai transformando uma molécula intermediária de densidade, né, que é o IDL. E esse IDL vai também deixando, né, os triglicéridos ali e pegando o colesterol das células e vai transformando em LDL. Então, VLDL origina o IDL e origina o LDL. Essas proteínas têm, né, essas lipoproteínas têm como proteína carreadora a apoproteína B. Já o HDL, ele recolhe o colesterol das células e traz para o fígado. E a proteína transportadora aqui é a apoproteína A. Então, vamos ver aqui o esquema. Primeira coisa que acontece, né, o intestino absorve a gordura e forma quilomicrons. Esse quilomicron, né, cai na linfa, depois cai no sangue, e aí tem as lipases lá no tecido, no sangue, que vai liberando ácido graxo então, para os tecidos. O remanescente desse quilomicrons vai parar no fígado, ok? E no fígado, então, esses ácidos graxos, juntamente com colesterol, né, e fosfolipídios, e a apoproteína B, vão se juntar e vão formar uma molécula chamada VLDL, que sai para a circulação. Esse VLDL, então, sofre a ação das lipases, e aí vai liberando os ácidos graxos, e aí ele transforma em IDL e também em LDL, ok? Tanto o IDL quanto o VDL, LDL pode ser recaptado pelo fígado. Então, existem receptores para LDL. Ou esse LDL, que está cheio de colesterol, pode ser captado também pelas células teciduais. Beleza? Bem, então existe uma proteína, né, que é a CEPT aqui, ó, que é uma proteína que transfere os ésteres de colesterol, tá? E, então, essas moléculas podem transferir, então, o colesterol para uma outra lipoproteína chamada HDL, de alta densidade. Essa HDL, então, recolhe, né, os colesterol produzido nos tecidos e vai levar de volta para o fígado, fazendo o que a gente chama de transporte reverso. Então, existe aqui, né, uma aciltransferase que vai transferir o colesterol para HDL, que é aquela que tem a proteína ApoA, e vai retornar então para o fígado. Ok? Tudo bem? Então, quem são as lipoproteínas? Quilomicron, VLDL, IDL, LDL e HDL. Beleza? Se faltar uma dessas proteínas, fica dificultado o transporte de colesterol do fígado e aí pode acumular tanto triglicéridos quanto colesterol aqui no fígado, ok? Bem, meninos, nessa tabela aqui, a gente pode ver as diferenças na composição bioquímica de cada lipoproteína, ok? Então, vamos começar de baixo para cima aqui, olhando quilomicrons, que é aquele que é formado lá no intestino. Olha aqui, ó, pouquinha proteína e muito lipídio, muito lipídio.
quase 99% de lipídio. Desses lipídios, o principal lipídio é quem? Os triglicéridos, porque vem da alimentação. Então, o quilomicron é formado lá no intestino e vai distribuindo triglicéridos para as células do corpo. E o remanescente vai parar no fígado. O fígado vai pegar e vai formar a molécula chamada VLDL, que também tem pouca proteína e mais lipídio. Olha aqui, ó, metade do VLDL é triglicéridos e ele tem colesterol também em pequenas quantidades e fosfolipídios. Esse VLDL vai entregando, então, né, vai passando os triglicéridos para as células do corpo, quando ele está na corrente sanguínea, e ele vai ser transformado em IDL, que tem uma densidade intermediária. Aqui já diminuiu, olha aqui, vai diminuindo a quantidade de lipídios, aumentando a proteína. Ele tem colesterol e já diminuiu bem o triglicéridos, ok? Olha aqui, ó, de 50 para 30. Esse DL também vai sofrer ação das lipases e vai ser transformado em LDL. LDL, ele já tem um pouco de proteína e lipídio, mas qual lipídio que predomina? Olha aqui, colesterol. Então, LDL tem muito colesterol, muito, ok? Por isso, quando a gente fala assim que aumenta o colesterol LDL, né? Na verdade, aumenta LDL, é porque tem mais risco desse colesterol se depositar na parede das artérias e gerar um ateroma. Já uma outra molécula é o HDL. Esse HDL, olha aqui, ó, ele tem mais é o quê? Metade dele é proteína e metade lipídio. Então, o que é o lipídio que predomina aqui? Fosfolipídios, olha aí, fosfolipídios. E o colesterol que vem, que ele vai recolhendo das células para ele levar de volta para o fígado, ok? Quase não tem triglicéridos. Então, à medida que vai aumentando a densidade, diminui a quantidade de triglicéridos, aumenta a parte o quê? Proteica da molécula, tá? Então, é alta densidade porque tem proteína, mas o volume da molécula é menor. Então, o HDL, o tamanhozinho dele lá é menor do que o LDL, que é menor que o IDL, que é menor que o VLDL e é menor que o quilomicros. Compreender a diferença? Relembrar aí a bioquímica? Bem, então vamos pensar aqui no fígado agora, né? Qual a função do fígado, né? No metabolismo dos lipídios. Olha aqui, como eu já falei, o ácido graxo chega no fígado e vai formar os triglicerídeos, ok? Esse triglicerídeo sai na forma de VLDL, beleza. Se eu não ter essa proteína, acumulo o que no meu fígado? Triglicéridos, ok? Se eu como muito e tem muita ingestão de gordura, ou se começo a mobilizar gordura, estou num jejum prolongado e meu tecido adiposo libera gordura. Ele vem tudo para o fígado e se eu não conseguir transportar isso ou degradar isso, acumula triglicéridos. Esse ácido graxo também pode ser oxidado na mitocôndria, com a cetose para gerar ATP. Se a minha mitocôndria tiver problema, vai acumular ácido graxo e essa via predomina. E aí eu vou ter acúmulo de triglicéridos de novo. A mesma coisa, esse ácido graxo pode ser utilizado para fabricar fosfolipídios e também colesterol. Se as enzimas que participam disso aqui têm problema, têm defeitos, estão bloqueadas, inibidas, acumula ácido graxo e vai para a via dos triglicéridos, ok? Aqui do lado direito, vocês podem ver essas bolotas brancas aqui. O que é isso? É gordura. Não aparece porque o álcool, quando prepara histológico, ela dissolve e fica esses vazios, mas que representam uma gota de gordura aqui, dentro das células hepáticas, ok? Bem, então vamos esmiuçar cada uma dessas causas que eu acabei de comentar. Então vamos falar agora quando há um excesso de ácido graxo chegando no fígado. Bem, pessoal, e aí, como é que a gente explica, né, a pessoa acumular gordura no fígado por excesso de ácido graxo chegando ali? O mais óbvio é a dieta rica em gordura, ok? Eu como muito, chega muito ácido graxo, o fígado não dá conta de metabolizar e liberar aquilo para a corrente sanguínea e vai acumular dentro da célula e vai dar uma esteatose hepática.
Mas como é que eu explico uma pessoa ter inanição, ficar em jejum e acumular gordura no fígado? Quando a gente está em jejum, significa que a glicemia nossa está baixa. Quando eu tenho hipoglicemia, eu deixo de produzir insulina e passo só a produzir glucagon. A insulina, muitas vezes a gente pensa que a insulina é importante só para carboidrato. Lê do engano. A insulina, ela é importante para o tecido adiposo. A insulina estimula o tecido adiposo a captar a glicose e transformar em triglicérides. Se eu estou com a inanição, o tecido adiposo não vai fabricar gordura, concorda? Pelo contrário, ele vai queimar a gordura que existe e vai liberar os ácidos graxos para a corrente sanguínea. Então, o tecido adiposo começa a ser degradado. A gordura começa a ser degradada, cai na corrente sanguínea e aí há um aporte muito grande para o retículo. Aí a célula hepática não dá conta de metabolizar isso e acumula então gordura no fígado. Tudo bem com a inanição? Outro mecanismo, né, outra situação que acontece acúmulo de gordura no fígado é paciente com diabetes. Olha aqui. Paciente com diabetes tem deficiência de insulina. Então, quando ele come, né, o carboidrato ele não é metabolizado, dá uma hiperglicemia. Mas a comida, né, vem com a gordura e se não tem a insulina, não tem captação, o que as células entendem? A gordura fica disponível para quê? Para isso aqui. Fica disponível para o fígado. Então, toda a gordura que vem é utilizada isso aqui, não queima. A célula adiposa não vai pegar carboidrato, a célula muscular não vai queimar tanta coisa, pelo contrário, vai absorver o quê? A gordura. Inclusive, o tecido adiposo do paciente com diabetes vai degradar a gordurinha que tiver, por conta da falta da insulina, porque quando falta insulina, o glucagon fica aumentado. E o glucagon aumentando estimula a queima da gordura. E aí, a gordura do tecido adiposo vai para o fígado, há um aporte maior de gordura do tecido adiposo para o fígado. Então, queima a gordura, né? Liberando ácidos graxos, tanto na inanição quanto no paciente com diabetes mellitus, porque não tem a insulina. Todas as duas situações não tem a insulina, ok? E a insulina, ela atua nos músculos e no tecido adiposo. Tranquilo? Outra causa de esteatose é a diminuição da oxidação de ácidos graxos. Então, imagina lá no fígado. Se o paciente não queima o triglicérides que chega na mitocôndria para gerar energia e não produz corpos cetônicos, essa outra via fica o quê? Dominante. Só vem para cá, então produz mais lipoproteínas, mas mesmo assim essa via não compensa todo o triglicérides que chega. E aí acumula gordura no fígado. E quando é que essa oxidação diminui? Para a mitocôndria trabalhar, precisa de oxigênio. Então, se tem hipóxia, se tem anemia, né? Anemia também é o quê? Diminui a oxigenação. Então, se tem anemia, se tem hipóxia, a mitocôndria não trabalha e aí acumula triglicérides aqui. Ou também quando tem substâncias tóxicas que inibem a mitocôndria aqui. Então, diminuiu a queima da gordura que chega no fígado. E aí eu vou ter uma esteatose hepática. Então, pacientes com anemia podem ter esteatose hepática, ok? Bem, outra causa de degeneração gordurosa é a síntese excessiva de triglicérides. Essa síntese excessiva acontece em pacientes obesos, que pega toda a glicose ou também os ácidos graxos, transforma aquilo em triglicerídeos, e também nos pacientes com diabetes. Por quê? Se tem diabetes, a glicose não entra no músculo, mas é absorvida, por exemplo, lá no fígado, e o fígado pode transformar a glicose em ácido graxo, fabricar gordura, tal qual o tecido adiposo. E aí pode acumular gordura no fígado também. Beleza?
E o último, né, é a falha na formação da lipoproteína, a última causa. Então, se eu não consigo fazer a apoproteína, não consegue liberar essa proteína para a circulação. O VLDL não vai existir. E aí vai acumular triglicéridos aqui dentro da célula. Então, uma falha na liberação dessas proteínas. E outra causa também é uma pessoa com deficiência proteica. Então, não come proteína, só come skinny, né, meninos? E aí, não tem como fazer proteína, não tem como fabricar a proteína. Ou algum outro distúrbio na síntese proteica, como alguma mutação que leva a uma alteração dessa proteína. Ok? Tá claro as causas da esteatose? Espero que sim. Bem, e macroscopicamente, né? Como é que é o órgão com esteatose? Ele apresenta que cor? Amarelado e fica mole e com volume aumentado. Na degeneração hidrópica, a gente vê um órgão pálido, inchado, com um volume aumentado. Microscopicamente, a gente vai ver vacúolos brancos, não corados, no interior das células acometidas, como é um tecido adiposo, ok? Então, olhando aqui, né, esse é o fígado, ele aumenta de volume, fica amarelado, e aqui dentro, tá vendo as bolotas brancas aqui? Né? Olha a microscopia como ele é. Não tem nada dessas bolinhas brancas aqui que são vacúolos contendo gordura. Olha aumentado para vocês verem o tanto de vacúolos que representa a presença do lipídio, então. Tranquilo? Bem, nós falamos do acúmulo de triglicérides. E o acúmulo de colesterol? O que causa? Bem, o acúmulo de colesterol pode acontecer, por exemplo, nos vasos, né? E a gente vai ter a aterosclerose, onde acumula colesterol nos macrófagos e também nas células musculares da parede das artérias. Já o acúmulo de colesterol na pele, nos macrófagos da pele, a gente chama de xantomas. E já em macrófagos da vesícula biliar é a colesterolose. O macrófago, ele tenta fagocitar o colesterol em excesso, principalmente o colesterol oxidado. O colesterol oxidado é o que deposita na parede dos vasos. O colesterol que não está oxidado não deposita. Quando é que o colesterol é oxidado? A oxidação acontece com radicais livres. Então, por exemplo, quando você tem um processo de inflamação, oxida o colesterol e ele deposita na parede dos vasos, ou ele vai ser fagocitado ali pelos macrófagos que estiverem ali presentes. Ok? Observa aqui então o esquema, meninos. A gente tem um vaso, o endotélio, tá liso, ok? E começa então o colesterol oxidado a depositar na íntima, ou seja, nas células endoteliais. E isso entra para o tecido conjuntivo, abaixo do epitélio aqui. Esse colesterol que se deposita é o colesterol oxidado. Então, forma uma placa de ateroma, de gordura. E aí, quando o epitélio do vaso ele fica com uma placa aqui do lado, ele dificulta a circulação das células. Isso forma tipo um morrinho aqui, imagina um quebra-mola, né? As células vêm, tem que passar aqui por cima. Só que as plaquetas, quando vê isso aqui, vê que o epitélio não está lisinho, elas vêm e aderem aqui. As plaquetas começam a aderir, formar o tampão plaquetário, e a partir do tampão plaquetário, ativa a cascata de coagulação sanguínea e forma o trombo. Então, para as plaquetas não aderirem ao endotélio, o endotélio tem que estar liso. Ele não pode ter essas elevações que acontecem aqui na íntima do vaso. E esse tipo de lipídio que deposita aqui na íntima é colesterol, só que é um colesterol oxidado. E essa oxidação acontece durante um processo de inflamação, por exemplo, onde há liberação de radicais livres. Por isso que é importante as vitaminas, para fazer a varredura e retirar os radicais livres que estão ali presentes. Compreenderam? Observe aqui uma coronária, né? Uma placa de ateroma aqui.
E esse outro corte é o próximo, bem próximo, 1 centímetro do outro, tá vendo? Olha o tanto que já entupiu a luz. Então, imagina a dificuldade de passar o sangue aqui. Com isso, aumenta a pressão dentro do vaso e corre o risco de romper um capilar, por exemplo. Compreenderam? Isso aqui já é o xantoma, tá vendo? A deposição de colesterol na pele. Os macrófagos tentam fagocitar isso aqui e fica tudo acumulando ali o colesterol e não dá conta de metabolizar, digerir aquilo. Tudo bem com lipídios? A gente vai estudar então outro tipo de degeneração, que é a degeneração hialina, que é a degeneração proteica. Então, a degeneração hialina caracteriza por acúmulo de proteína. Essa proteína é acidófila no interior da célula. Então, a proteína tem uma grande afinidade pela eosina. E aí ela fica bem rosada, bem rosada. Exemplo, nós temos acúmulo de proteína nos rins, lá no túbulos contorcidos proximais. Né? Então, a pessoa está eliminando proteína na urina, caracteriza bem isso, a proteinúria. Então, os túbulos renais que estão lá reabsorvendo, reabsorve peptídeos e vai acumular lá nos túbulos contorcidos proximais. Então, vamos ver as imagens. Isso é um túbulo contorcido proximal normal. E olha aqui dentro da luz do túbulo. Tá vendo esse material amorfo aqui? Proteína, proteína. Fora que as células estão todas disformes. Perde-se totalmente a estrutura bonita aqui, ó, do túbulo contorcido. Ok? Então, o túbulo renal aqui contorcido é tercúbico simples. E olha ele aqui. Tanto que ele está rosado. Bem intenso, ok? Devido à reabsorção das proteínas pelo túbulo renal. Uma outra situação que acumula proteína é em pacientes alcoolistas, né, crônicos, onde acumula quando o álcool fica ocupado, né, e começa a precipitar proteína dentro dos hepatócitos, formando grumos, formando algo que chama corpúsculo hialino. Hialino é proteína de Mallory e Denk, que Denk foi quem descobriu Mallory, a coloração azul de Mallory que tem aqui. Esse acúmulo, então, de proteínas que acontece, precipitação, são dos filamentos intermediários do citoesqueleto, associados a outras proteínas. O fígado deixa de ser aquele bonitinho, de função biológica, né? Perde sua função. Esse precipitado também se forma quando tem a ação de quem? Radicais livres, que vão produzir a peroxidação, igual faz no colesterol, e facilita então a formação de agregados proteicos que vão se precipitar na célula. Tranquilo? Isso então, esse corpúsculo hialino, né, é típico do alcoólatra, do alcoolista crônico, mas também pode ser visualizado em hepatites não alcoólicas, né, um câncer, por exemplo, uma hepatite C, onde há o processo de inflamação. Então, inflamar é bom, mas inflamação crônica pode levar a isso aqui. Outra causa de degeneração hialina é o acúmulo de proteínas devido ao excesso de produção. Então, por exemplo, o paciente tem um linfoma. Linfoma é um tumor de linfócito B, onde o plasmócito, que sofreu mutação, produz excesso de imunoglobulinas e não consegue metabolizar isso. É uma imunoglobulina ineficiente no linfoma. Ela pode se acumular no sangue e pode acumular nos rins, dando uma deposição de proteínas nos rins, por exemplo. Inclusive no plasmócito também pode precipitar, ok? Esse acúmulo de proteína alterada, igual eu estou falando lá dos linfócitos B, que libera, pode formar agregados. E um dos mais típicos dessas proteínas alteradas é a amiloidose, onde a gente tem como exemplo a doença de Alzheimer, ok? Onde esse amiloide, nós vamos ver que no caso do Alzheimer é uma proteína de membrana, uma proteína precursora amiloide, que a gente não consegue digerir ela, renovar ela,
E essa proteína pode depositar tanto dentro quanto fora dos neurônios, né? Ou renal e outras onde tiver essa proteína alterada, ok? Então, a amiloidose é uma doença rara em que as proteínas dobradas de forma normal, ou seja, elas sofreram mutação e são formadas de forma errôneas. Elas formam, então, a fibrila de amiloide, proteína, que vai acumular em vários tecidos e órgãos, às vezes levando à disfunção do órgão, como a disfunção renal, ou a insuficiência do mesmo para o rim e pode levar à morte. Vamos ver aqui, né? Essa imagem você vê o rim de novo, o glomérulo aí que eu vi brincando com vocês, que é a couve-flor. E agora o glomérulo, cadê ele? Só tá uma massa rosa aqui, umas bolas hialinas, proteica. O glomérulo não filtra mais. Há uma lesão renal. Aí aqui de novo, tá vendo? Aqui na luz dos túbulos a gente vê material proteico aqui e eles param de funcionar. Então, são um glomérulo com amiloidose. E a doença de Alzheimer. Essa amiloidose vai fazendo com que os neurônios morram, principalmente do hipocampo, por isso que perde a memória recente. Então, compara aqui esse corte do encéfalo e aqui olha o tamanho intacto. Essa região aqui do hipocampo é perdida. Então, o normal da linguagem, tá vendo? A pessoa com Alzheimer, ela perde memória e perde a linguagem. Olha o tamanho dos sulcos onde morreram as células. Como funciona o Alzheimer? Observe aqui, tá vendo essa APP? É a proteína normal, proteína precursora amiloide. Normalmente, essa proteína é renovada na membrana. Então, ela é renovada, para ser renovada ela é clivada, certo? E aí, parte dela é jogada para fora e parte dela para dentro da célula. Uma clivagem normal. Quando essa APP é produzida na célula e ela é produzida errônea, devido a uma mutação, se é uma proteína amiloide diferente, ela não consegue ser degradada normalmente. E ela é clivada de forma errada. E aí aqui dentro vai formar uma proteína, um pedaço da proteína chamado beta-amiloide. Esse beta-amiloide, ele não é digerido, né? E ele vai, então, acumular dentro das células, formando um processo de degeneração proteica, hialina, amiloide. Esse beta-amiloide, então, ele promove, né, como tem lesão, vai gerar leucócitos, chega a leucócito naquele local, oxida, e faz com que os neurônios sejam atacados, então. Há um processo de inflamação. E faz com que haja um excesso de glutamato. Há uma hipersuscitabilidade devido à ação do neurotransmissor glutamato. O que o glutamato faz? Ele é um neurotransmissor excitatório, que faz aumentar a entrada de cálcio. E essa região aqui de cálcio, né, e tudo, estimula os neurônios colinérgicos. A acetilcolina é responsável pela aprendizagem nossa, pela memória recente. Ok? E aí, esse excesso de glutamato, né, que está lá e não consegue ser degradado, ele entra, estimula a célula, o neurônio colinérgico, e entra muito cálcio. Qual que é o problema de entrar muito cálcio? É que o excesso de cálcio, se ele não for removido, ele ativa as caspases e inicia o processo de morte celular, que a gente vai estudar quando falar de apoptose para vocês, ok? Então, esse excesso de glutamato vai ficar lá na fenda sináptica, vai estimular os neurônios colinérgicos lá do hipocampo, e aí vai morrendo os neurônios colinérgicos devido ao excesso de cálcio. Então, o excesso de cálcio, ele é neurotóxico, ok? Então, tem várias explicações para a doença de Alzheimer. Um dos mecanismos é o acúmulo dessa proteína beta-amiloide, que é um pedacinho da precursora amiloide, dessa APP. Essa APP mutada, alterada, ela não é clivada de forma correta. E aí esse beta-amiloide acumula aqui dentro. Mas pode acumular
do lado de fora também, ok? Essas proteínas aqui podem acumular e formar as placas senescentes que existem ali nos neurônios. Beleza? Bem, pessoal, o outro tipo de degeneração envolve os carboidratos e a gente chama de glicogenoses. As glicogenoses, então, é um acúmulo dentro das células de glicogênio ou de outros carboidratos, ok? Existem várias situações que acumulam os carboidratos. Isso devido a problemas genéticos, onde a pessoa nasce com defeito na enzima que metaboliza. Então, por exemplo, nessa de von Dieck, há um defeito na enzima glicose 6-fosfato, fosfatase, que fica lá no fígado, no rim, no intestino, e não consegue, então, metabolizar o glicogênio, degradar ele, e aí acumula carboidrato no fígado. A gente não vai especificar nenhuma dessas doenças, mas saibam que várias enzimas participam do metabolismo de carboidrato, e se há uma deficiência dessas enzimas, um defeito genético, aquele carboidrato vai acumular naquele órgão onde aquela enzima é produzida. E aí leva uma degeneração por carboidratos, ok? Tudo bem? Bem, meninos, então aqui a gente termina a nossa aula, né, sobre degeneração, e que a gente nunca perca, né, o foco no que é essencial, que é Deus, que é Jesus, tá bom? Fiquem em paz e quinta-feira a gente se encontra para sanar as dúvidas de vocês. Valeu? Um abraço. Responda essa pergunta, ok? Eu quero que os senhores respondam essa pergunta. Também quero que responda essas daqui. Então, o que é degeneração, né? Bem simples as perguntas. Então, que os senhores respondam e eu vou passar um e-mail para vocês onde vocês devem encaminhar as respostas, ok? Um abraço.